Irmãos, estamos aqui mais uma vez para mais um momento de culto ao nosso Deus e é sempre muito gratificante estar com os irmãos, chegar até os irmãos através desse programa. Louvamos a Deus pela oportunidade tão maravilhosa que Ele tem nos concedido de chegar até os irmãos através dessa programação. Louvamos a Deus por tudo que Deus tem feito por nossas vidas, todos os seus cuidados para conosco, por tudo que dia a dia Ele tem nos dispensado. Louvamos a Deus pela vida do pastor Gênesis, pela sua recuperação. Ele já se encontra bem melhor de saúde e em breve estará aqui também participando da programação conosco. Nós queremos dizer que também continuaremos ainda, por um tempo ainda não definido, não determinado, realizando os cultos nos lares ou nos templos, mas sem o ajuntamento de todos os irmãos na casa do Senhor, para juntos rendermos o culto. Mas oramos ao Senhor para que em breve isso possa ser resolvido e então nos reuniremos novamente na casa do Senhor para cultuá-los juntos, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, presentes então no templo. Quero neste momento ler com você um texto da palavra do Senhor, no Evangelho escrito segundo Mateus, no capítulo 22. Eu quero ler a partir do versículo 15 até o versículo 22, onde a palavra do Senhor assim nos diz: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam na alguma palavra. Enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. E não dás preferência a ninguém, porque não consideras a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Eles lhe apresentaram um denário, e ele lhes perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam-lhe: De César. Então lhes disse: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, eles se maravilharam e, deixando-o, se retiraram. Que Deus coloque a porção de sua palavra em nossos corações, meus irmãos. Vamos orar ao nosso Deus neste momento e, na sequência, continuaremos com o culto, ouvindo os irmãos louvando ao Senhor. Oremos. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que tem nos dispensado. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado por teus cuidados para conosco dia a dia, mesmo nesses momentos que estamos distantes do convívio como irmãos, presentes fisicamente, onde isso está sendo impossível, até mesmo a frequência à tua casa para juntos rendermos culto a ti. Mesmo assim, o Senhor tem dispensado todo o cuidado para conosco, tem nos suprido todas as necessidades e tem nos ajudado em tudo, Senhor. Muito obrigado por isto. Queremos te rogar, o Deus bendito, continua abençoando a todos os irmãos, mas todas as pessoas. Abençoa o Brasil, as autoridades brasileiras. Abençoa todas as pessoas que carecem da tua ajuda neste momento, Senhor. Abençoa, Senhor, todas as pessoas que nos ouvem através dessa programação e que ainda não tiveram a oportunidade de se declararem como crentes em Cristo Jesus. Que eles tenham essa experiência, que eles tenham o toque do Espírito Santo na vida deles, através dos cultos, através das mensagens, e que assim eles possam, em breve, se declararem publicamente como servos teus, como pessoas que creem em Jesus Cristo como Salvador. Eu te oro assim e te agradeço, ó Deus bendito, por tudo que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém.
que Deus sonhou pra ti. Não podes acertar, ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer. Se tudo que Deus prometeu, que sobre tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão, bendita será tua casa, benditos serão os teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Esse não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer. Se tudo que Deus prometeu, que sobre tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão, bendita será tua casa, benditos serão os teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão os teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão os teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Tua casa, benditos serão os teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Teu nome. Teu nome.
Quero, meu irmão, ler um texto da palavra do Senhor agora com você e quero ler no primeiro livro da Bíblia, que é o livro do Gênesis, no capítulo 11, a partir do versículo 1 até o versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, a terra toda tinha uma só língua, uma só maneira de falar. Partindo eles do Oriente, acharam uma planície na terra de Sineá e habitaram ali. Disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los. Os tijolos lhe serviram de pedra e o betume de cal. Então disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Mas desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Disse o Senhor: O povo é um e todos têm uma só língua. Isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda um a linguagem do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Observamos algo muito interessante no desejo daquelas pessoas. O desejo era de se tornarem famosos, que façamos o nome. Em algumas versões diz que sejamos célebres, ou seja, que se tornem celebridades. Celebridade é aquele que é famoso, é afamado. São pessoas conhecidas. Isso nós entendemos no meio artístico. As pessoas são conhecidas, são famosas no meio esportivo, no meio político. Então são essas pessoas que são mais vistas, conhecidas, mesmo que nunca tenhamos tido um contato direto com essas pessoas, mas nós afirmamos conhecê-las. Assim são essas pessoas que são famosas, que são que se chama de celebridades. O texto bíblico nos diz que os homens queriam construir uma torre tão alta cujo cume chegasse ao céu. Deus vai então impedir essa obra, que Deus não se agradou, e Deus então desce e faz uma confusão de língua, como vamos observar mais adiante. E o nome daquele lugar vai ser chamado de Babel. Babel vem da palavra hebraica Balal, que significa confundir. Então Deus confunde ali as pessoas e atrapalha aquela obra de ostentação, aquela obra que na verdade era uma obra de vaidade, porque o desejo de se tornar celebridade leva o homem, o ser humano, a construir sempre para a sua vaidade ou para a sua ostentação. E isso atrapalha, digamos que, o ser humano na sua própria vida. Observamos, às vezes, em alguns filmes, telenovelas, alguns personagens desses filmes que muitas vezes têm um desejo muito grande de se tornarem famosos, querem entrar para o meio artístico, e alguma coisa, em algum movimento, alguma atividade em que elas se tornem conhecidas e famosas. E aí, muitas vezes, se expõe a coisas bem ridículas nessa ambição, nesse afã de se tornarem famosas. Ou seja, de uma certa forma, quando o ser humano tem o desejo de se tornar famoso, ele quer ser visto, ele quer ser notado, tudo parece que ele faz está baseado nisto. Ele quer ser visto, ele quer ser notado.
E isso atrapalha, eu diria que aquilo que realmente é o ser humano. Às vezes, na nossa vida religiosa, parece que um pouco disso. Às vezes nós queremos ser vistos, nós queremos ser notados, nós queremos fazer as coisas para que as pessoas vejam, elogiem. Não tem nenhum problema de se elogiar, não tem nenhum problema de se fazer elogio, de se receber elogios, mas contanto que essa coisa não faça aquilo que a gente chama de subir a cabeça, de deixar a pessoa fora da realidade, de deixar a pessoa pensando ser mais do que na verdade ela é. Às vezes alguns tentam imitar outras pessoas para serem mais, digamos, notadas. Não tem nada disso, também atrapalha, porque os planos de Deus consistem justamente no ser humano ser aquilo que ele é. Mas de um modo geral, o homem, quando ele fica nessa ambição, nesse desejo de querer se tornar celebridade, tudo que ele faz são coisas, parece que volúveis, superficiais, coisas vaidosas, e muitas vezes querem também ostentar algo que demonstre ou que chame a atenção para isso. Era o caso daquelas pessoas daquela região. Elas queriam ser conhecidas, queriam ficar famosas, e por isso ela diz, vamos ficar aqui, vamos construir a cidade e vamos fazer uma torre bem alta. Eu diria também que o desejo de se tornar celebridade desvia as pessoas do propósito de Deus. Na continuação do versículo 4, ele diz, façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. A ideia, a vontade de Deus era que o ser humano se espalhasse pela terra. Deus já tinha determinado isso já no ato da criação, já lá com Adão e Eva, crescer, multiplicar e encher a terra. E aí o ser humano agora vai decidir se isolar, e isso não é o propósito de Deus. Dr. Russell Shedd, ele diz que digamos que o Deus gosta e valoriza a união, mas quando a união é feita na santidade. Quando a união não acontece na santidade, é melhor a divisão do que a apostasia coletiva. Então ali eles estão como que juntos no propósito que não era o propósito de Deus. Deus queria que a humanidade povoasse a terra toda, e agora eles querem se isolar. Às vezes, querer se isolar como um grupo, e um grupo privilegiado, em detrimento a outro grupo, isso não tem a aprovação de Deus. É melhor, como diz o Dr. Russell Shedd, uma divisão do que uma apostasia coletiva. Mas o homem desvia-se do propósito de Deus para a sua própria vida como ser humano, o que Deus fez para ele, o que Deus quer para ele, os planos de Deus. Então, quando ele começa a fugir, querer se tornar celebridade, ele começa a se desviar dos propósitos de Deus para a sua vida, daquilo que realmente Deus quer para a sua vida, quais os planos, projetos de Deus para a sua vida. Muitas vezes a vaidade atrapalha esse projeto de Deus para a nossa vida. Mesmo como crentes, como servos do Senhor, mesmo na obra do Senhor, muitas vezes nós não correspondemos com aquilo que Deus quer, e às vezes como que atrapalhamos os planos de Deus para a nossa vida como servos seus, ou os planos de Deus para a nossa vida em sua obra. Atrapalha-se também, ou já tentou se atrapalhar, a própria história. O homem atrapalha muitas vezes a história, tenta atrapalhar a história com as suas atitudes, com o seu comportamento, a história se torna abalada. Olhamos, por exemplo, um momento da história chamado humanismo, que foi no período entre o período medieval e o período da Idade Moderna, também um período chamado de Renascença. Surge o movimento humanista onde Deus sai do centro e agora o homem é o centro. É o movimento antropocentrismo.
antropocêntrico, onde o homem ocupa o lugar principal, onde o homem entende que já não precisa de Deus. O que vale é o conhecimento, é o racionalismo, é a ciência, e enfim, de uma certa forma, vai como que esse homem estivesse anulando a importância de Deus para a história da humanidade. Às vezes, isso acontece também no meio do povo de Deus. O povo hebreu, eles perderam um pouco dessa coisa que Deus tinha para ele, daquilo que Deus idealizou para o ser humano, que era fazer com que, através deles, como povo do Senhor, todos os outros povos, todas as outras nações fossem ou se aproximassem de Deus, chegassem ao conhecimento do Deus único e verdadeiro. Então eles começam a atrapalhar os planos de Deus com um exclusivismo religioso. Eles se sentem o povo de Deus e, ao invés de buscar os outros povos para o Senhor, eles afugentam. E eles querem então ficar, eles, isolados, como sendo o único povo do Senhor. A Igreja de Jesus Cristo, no primeiro século, ela também precisou sofrer. Por quê? Porque ela deixou de cumprir com aquilo que Jesus já tinha anteriormente falado, anunciado, determinado para a igreja, que era que o Evangelho fosse anunciado a todas as nações. E aí a igreja, na sua grande maioria formada por judeus, ela ficou presa a Jerusalém, ela ficou presa à região do povo de Israel. E Deus, então, não ficou satisfeito com isso, porque Jesus Cristo já tinha anunciado que o Evangelho era para ser pregado a todas as nações. Então, de uma certa maneira, tentaram atrapalhar os planos de Deus, a obra do Senhor, com a mentalidade deles. E aí, eu diria que o desejo de se tornar celebridade, em alguns momentos, provoca a intervenção divina. E é isso que observamos nos versículos 6, 7. O texto bíblico diz assim: disse o Senhor, o povo é um e todos têm uma só língua. Isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda um a linguagem do outro. Então Deus vai descer para a terra, digamos. Ele usa essa linguagem: vamos descer, desçamos e vamos ver o que o homem está fazendo, porque a gente dá liberdade e eles começam agora a fazer as coisas dessa maneira. Então, se eles começaram assim, então não haverá limite ao que eles poderão fazer. E aí Deus vai intervir, descendo para atuar ali da maneira como atuou. Na humanidade, meus irmãos, o homem, nesse período chamado período do humanismo, acreditava-se num ser supremo, num homem supremo, num homem superior. Há quem diga que Hitler se baseou nesse pensamento dos filósofos da época que falavam nessa possibilidade de um ser superior. E é aí que surge, digamos que, o nazismo. Surge a Primeira e a Segunda Guerra e o nazismo está lá para fazer o que fez. Então houve uma frustração muito grande na humanidade, porque acreditavam que eles tinham controle de todas as coisas. E a Primeira e a Segunda Guerra vai então causar uma frustração muito grande, porque eles entendem que não era realmente como eles pensavam. Então surge a Primeira e a Segunda Guerra, surge o nazismo, que comete tudo aquilo que cometeu, que fez, e aí agora eles vão cair em si, vão entender que não é realmente como eles pensam. Deus permite que em Israel, aqueles que estavam ali plantados e querendo ser o povo exclusivo do Senhor, e que muitas vezes veneravam o próprio templo, Deus vai permitir que o templo seja destruído. É destruído o primeiro templo, depois é destruído o segundo templo, já na era cristã, e hoje os judeus estão sem um templo.
porque Deus permitiu que acontecesse. Primeiro, através do exército de Nabucodonosor, então deixa em ruínas o templo de Jerusalém, e no ano 70 o general Tito, o general romano, entra e mais uma vez destrói aquele segundo templo construído. Então acontece ali mais uma vez a intervenção divina, digamos assim, ou Deus permite que aconteça. A igreja que estava limitada a Jerusalém sofre uma grande perseguição. Deus permitiu que a igreja passasse por uma grande perseguição naqueles dias. E agora todos os cristãos ali vão ser perseguidos e vão ser espalhados por todos os lugares. Daí eles começam agora a pregar o evangelho àqueles que eles consideravam gentios. Eles começam agora a entender a mensagem de Jesus Cristo, de que o evangelho seria anunciado em todos os lugares. Agora, nós percebemos essa intervenção divina na humanidade, naquilo que as pessoas têm feito. Deus muitas vezes atua, mostrando para eles que as coisas não são realmente como eles pensam. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 18, assim ele diz: do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que têm a verdade pela injustiça. Deus um dia se ira. Você já pensou, já parou para pensar o porquê de tudo que está acontecendo? Em alguns momentos as pessoas, em vez de tentar encontrar explicação para as coisas nos seus próprios atos, elas querem atribuir a culpa das coisas a Deus. E é muito fácil atribuir a culpa aos outros, sempre é. E aí o homem encontrou um meio de, parece que se livrar das culpas, é atribuir a Deus. Então Deus é responsável pelos males que acontecem na terra. Não. Na verdade, o que o ser humano está fazendo é colhendo tudo o que ele semeou. A Bíblia diz isso. Tudo que o homem semear, ele também haverá de ceifar. Deus permite. Deus manifesta em alguns momentos a sua ira. Deus desce ali, digamos, no lugar onde estava aquele povo vaidoso, ostentando o seu poder, querendo construir algo que seria algo que os deixaria famosos na história, isolados ali, quando Deus queria que eles se espalhassem. E aí Deus vai descer e vai criar confusão de línguas. E a partir dali, Deus confunde a todos eles, como diz o texto bíblico, nos versículos 8 a 9. Deus confunde. E aí não dá mais para se comunicarem. Acabou a comunicação. Então como vão continuar a obra se eles não conseguem mais se comunicar? E aí eles vão se espalhar sobre a terra. Aí eles vão fazer aquilo que Deus quer. Muitas vezes Deus permite que as coisas aconteçam, Deus entra e vai intervir, e vai agir, e vai forçar a barra para que as pessoas entendam que Ele não quer aquilo e as coisas estão feitas da maneira como Ele não quer. Mas Deus deixa a humanidade muitas vezes arcar com as suas consequências, com as consequências dos seus atos. E isso, se você puder ler na continuação dessa carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículos 18 até o versículo 25, se você continuar lendo, você vai entender que o que o apóstolo Paulo está dizendo e o que ele está justamente nos transmitindo é que Deus, em alguns momentos, deixa o homem arcar com as consequências dos seus atos. E o homem ali, conforme o apóstolo Paulo mostra, que começa a inverter as coisas. Deus cria de uma maneira e o homem começa a inverter. O homem conhece a Deus, tem o conhecimento de Deus, do Deus único e verdadeiro, e ele decide então criar suas próprias divindades, seus próprios deuses,
e vai adorar esses deuses, às vezes em forma humana, às vezes em forma de aves, às vezes em forma de quadrúpedes, às vezes até em forma de répteis. E vai agora atribuir a esses seres uma divindade. Vai mudar a forma natural da formação, na reprodução, na questão da área sexual. Deus decide agora deixar que o homem faça. E agora arque com as consequências. Então, olhando para os nossos dias, entendemos tudo que o homem vem fazendo e agora, sem dúvida, vamos perceber que estamos arcando com as consequências. Estamos colhendo o que semeamos, porque estávamos ou estamos ainda fazendo muita coisa que desagrada ao Senhor, querendo anular a Deus, querendo viver como se nós fôssemos autossuficientes, ou o ser humano fosse autossuficiente, não precisasse de Deus. E querendo fazer coisas apenas para chamar a atenção, para ser visto, para ser o belo, para ser o notável. E para isso, em alguns momentos até usando de uma maneira que seria menosprezo, o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo. E aí, arca com as consequências. E aí todos pagam. É assim que funcionam as coisas. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, louvemos ao Senhor, porque Deus é misericordioso. Deus atua muitas vezes na sua ira, mas ao mesmo tempo Ele é misericordioso. E mesmo se irando muitas vezes com o ser humano, Ele está sempre dando a esse ser humano a oportunidade do arrependimento, a oportunidade da conversão. Logo, o que nós precisamos fazer é deixar que Deus tome conta da nossa vida, que as nossas aptidões, que os nossos desejos estejam centralizados na vontade de Deus para a nossa vida, para os ideais de Deus para o ser humano, já desde o ato da criação. Tudo que Deus quer para nós. Nos voltemos para Deus. Usemos dessa liberdade que o Senhor nos tem dado para o bem, para fazer a vontade do Senhor, para agradá-lo. Porque nós temos o privilégio maravilhoso de contarmos com algo que chamamos de livre-arbítrio. Aquilo que Deus deu a Adão e Eva, colocando-os lá no jardim, dando-lhes tudo e, ao mesmo tempo, dando-lhes também o direito de tomar as decisões. E aí você precisa pensar individualmente, porque a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, individualmente, tome a sua decisão ao lado de Deus, ao lado de Jesus Cristo. Busque ao Senhor, resolva suas questões, suas pendências com Deus. Possivelmente você tem desagradado também a Deus. Todos nós vivemos um modo de vida que aqui e ali também desagradamos a Deus. Em alguns momentos somos tomados pela vaidade. O rei Salomão, em um dos seus textos escritos na Bíblia, ele diz: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Então todos somos tomados pela vaidade. Temos algo em nós que é fruto da vaidade. Então precisamos buscar ao Senhor, confiando na sua misericórdia, confiando na sua graça, e suplicando a Deus o perdão, a misericórdia, para que em suas mãos estejamos seguros, protegidos, guardados, salvos, para que assim o Senhor nos abençoe e esteja satisfeito com a nossa vida e estejamos debaixo da graça do Senhor. Que Deus abençoe a você, meu irmão, meu amigo ouvinte, no sentido de que você, diante do Senhor, se resolva nas suas pendências, em tudo que você tem. Que todos nós nos encontremos diante do Senhor de uma maneira que Ele se agrade da nossa vida e estejamos em bem e a nossa consciência esteja tranquila e, enfim, sejamos aquilo que a Bíblia diz, justificados perante o Senhor. Isso acontece do ponto de vista espiritual por meio da fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo veio resolver o problema da humanidade. A humanidade tomada pelo pecado, pela vaidade, por todas as coisas que desagradam ao Senhor, em Cristo Ele encontra a resolução de todos os problemas. Por meio da fé, você resolve isso.
buscando a Jesus Cristo, que vai transformar a sua vida, vai torná-lo uma nova criatura. Vai mudar o seu jeito de pensar, vai mudar o seu jeito de andar, vai mudar as suas obras, as suas atitudes, o seu comportamento. Que Deus abençoe a todos assim e nos ajude a termos essa coragem, essa determinação de buscar ao Senhor e confiar nele, a resolução de todos os nossos problemas. Fujamos da vaidade que desagrada ao Senhor e busquemos fazer a sua vontade como criaturas suas, submissas à sua vontade. Que Deus lhe abençoe, que Deus nos abençoe assim. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por tua palavra, muito obrigado pela mensagem, muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, muito obrigado porque pela fé nos encontramos contigo por meio de Jesus Cristo. E agora, certo de que houve um encontro, houve também uma adoção. O Senhor nos adotou como filhos, o Senhor perdoou os nossos pecados, o Senhor nos deu a salvação, o Senhor agora nos justificou diante do Senhor em relação a tudo que nós tínhamos em falta, em dívidas perante Ti, Senhor. Muito obrigado por isto. Ajuda-nos, Senhor, a construir a nossa vida pautada na Tua palavra, buscando sempre o Teu nome, engrandecer o Teu nome, Senhor, e não o nosso próprio nome. Ajuda-nos assim, ó Deus, para que em tudo que façamos, em tudo que construamos, o Teu nome seja exaltado e glorificado, Senhor. Eu te oro assim e te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti faça resplandecer o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.